Presta bastante atenção, não sai desse vídeo por nada. Olha só o que o pastor ele vai falar neste exato momento. Se liga aí, ó. A gente não consegue entender a dimensão do que é o pecado, e a gente tenta transformar o pecado em matérias. A gente tenta transformar o pecado em ideias, em filosofias. Algumas pessoas transformam o pecado em refeições e acreditam que se parar de comê-las, não serão mais pecadoras. Tem gente que transforma o pecado em canções e acredita que se parar de ouvi-las, não serão mais pecadoras. Tem gente que transforma o pecado em lugares e acredita que se não entrarem, não serão contaminadas. Ainda neste vídeo você vai ver o pastor contando uma experiência real que aconteceu com ele em relação a um jovem que hoje é membro da igreja adventista. Quando bebê, a mãe jogou esta criança na lata do lixo. E veja o milagre que Deus fez na vida deste jovem. Ele questionou o pastor, mas veja o resultado. Fica até o final. Olhar nos olhos faz com que a gente se apaixone. Aquilo que os olhos não veem. A minha mãe dizia: olhe nos meus olhos que eu quero ver se você está mentindo. Algumas pesquisas indicam que quando a gente, casado, olha nos olhos por no mínimo 1 minuto do cônjuge, a gente volta a sentir pelo cônjuge aquilo que nós sentimos no primeiro olhar. Muitos problemas conjugais não são de fala, são de olhares. Olhares que faltam, olhares que amedrontam, olhares que condenam. O olhar de Cristo era diferente. E à medida que ele olha o homem, os discípulos perguntam: mestre, quem pecou para que ele nascesse assim? Havia entre os judeus um enorme número de interpretações sobre o que era o pecado. E o grande problema para os discípulos nesse momento aqui era o pecado. Eles andavam com Jesus por algum tempo. Eles nasceram na condição de judeus e foram ensinados sobre a origem do pecado. Mas eles não sabiam de fato o que era o pecado. E a Bíblia, quando nos apresenta sinônimos sobre o pecado, são tantas as possibilidades daquilo que é o pecado, que a gente tem uma consideração, a gente tem uma confirmação. A gente não sabe o que é o pecado. É um mistério. A gente não consegue entender como algo tão mau pode ter surgido no coração de um ser que foi criado na beleza, na perfeição de um Deus bom. A gente não consegue entender a dimensão do que é o pecado, e a gente tenta transformar o pecado em matérias. A gente tenta transformar o pecado em ideias, em filosofias. Algumas pessoas transformam o pecado em refeições e acreditam que se parar de comê-las, não serão mais pecadoras. Tem gente que transforma o pecado em canções e acredita que se parar de ouvi-las, não serão mais pecadoras. Tem gente que transforma o pecado em lugares e acredita que se não entrarem, não serão contaminadas. É na dimensão desta inquietação dos discípulos que nós encontramos Jesus inquieto para dar uma resposta àqueles que não entendem de fato o que é o pecado. E também não entendem qual é o propósito da bênção, da obra de Deus em sua vida. Aqui nós encontramos algumas percepções. Dentre os judeus, cria-se que existiam vidas que ocorriam antes do nascimento humano. E provavelmente em alguma dimensão, aquele ser havia pecado, e agora quando o ser surgiu nessa dimensão humana, ele trouxe consigo a maldição. Outros grupos dentre os judeus, eles acreditavam que o ser poderia ser existente antes do nascimento nesse mundo. Mas que quando esse ser entrava nesse mundo, a entrada era tão traumática ao ponto de o ser entrar e cometer um pecado no útero da mãe. As ideias sobre pecados eram tantas, mas tantas, que a gente não consegue olhar para os judeus e aceitar aquilo que eles pensavam sobre o pecado. Mas julgar os judeus em relação ao pensamento sobre os pecados também é pecado. É nessa dinâmica que, diante da inquietação de Jesus, no verso 3, ele dá uma resposta imediata. Nem ele pecou e nem os seus pais. Quando os discípulos fizeram uma pergunta, não quer dizer que eles não soubessem a resposta. É provável que eles julgassem
que aquele homem havia cometido pecado no útero da mãe, ou que os pais dele tinham pecado ao ponto de o pecado ser uma transação de pai para filho. O interessante é que, diante dessa pergunta, eles também demonstram aquilo que eu já ouvi algumas vezes. Aqui se faz, aqui se paga. Se tudo o que eu pago por algumas desgraças for fruto daquilo que eu fiz, eu preciso de uma audiência com Deus. Porque há muitas desgraças pelas quais eu passo que eu nunca plantei, que eu nunca semeei. Nem tudo de ruim que acontece com você é culpa sua. Nem todas as desgraças da sua vida foram provocadas por erros, por escolhas erradas. Mas nem todas as coisas boas que acontecem com você são consequências da sua escolha. Você é fruto de orações que você nunca fez. Alguém orou e Deus te fez nascer. Alguém orou e Deus colocou um cônjuge. Alguém orou e você hoje está saudável. Você é fruto de orações que você nunca fez. Portanto, há bênçãos que Deus promove em sua vida que você nunca pediu. No mínimo, você deveria ser grato. Na dimensão do que está acontecendo aqui, a gente percebe que Jesus corrige a percepção daquilo que é o pecado a partir da ação daquilo que é a obra de Deus. E no verso 3, Jesus diz assim: nem ele pecou, nem os pais dele, mas isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. Agora Jesus nos traz a dimensão daquilo que o pecado fez. O pecado arruinou o corpo humano, o pecado arruinou a natureza humana, as relações humanas, as emoções humanas. O pecado desequilibrou a nossa existência. É por isso que alguns de nós insistem em não existir mais. Diante dessa dimensão, Jesus fala: a desgraça trazida pelo pecado é o palco oportuno para que Deus faça um espetáculo para a glória dele. É nessa dimensão que o sofrimento não é pecado, a depressão não é pecado, o câncer não é pecado, mas esta condição é o palco ideal para que Deus manifeste a sua glória, manifeste a sua obra. Portanto, se você sofre, glorifique o nome de Deus, porque é a oportunidade que Deus tem de se levantar em sua vida e ser reconhecido por você como aquele que tudo pode e aquele que quer fazer tudo para que você reconheça que sem Ele você não é nada. Quando a gente olha o que Jesus está inserindo os discípulos a experimentarem, você percebe que ele faz uma descrição, uma declaração do propósito da sua vinda nesse mundo. E o propósito da vinda dele era fazer com que os cemitérios dessa vida se transformassem nas maternidades celestiais. Fazer com que os cemitérios constituídos nos corações das pessoas se transformassem numa maternidade onde existe vida surgida por meio do perdão. Esse Cristo que veio, ele veio para fazer a obra de Deus. E a obra de Deus, além de curar, é perdoar, para que nós tenhamos a oportunidade de voltarmos a abraçar, nos olhar e caminharmos juntos, porque Deus tem um endereço para todo aquele que crê que em Jesus Cristo as obras de Deus são magníficas e maravilhosas. Quando a gente olha a sequência, versículo 6, depois de corrigir a ideia dos discípulos, Jesus não continua concentrado no pecado. Jesus não continua concentrado na ideia do pecado. Jesus muda de assunto, porque a pessoa era mais importante do que o seu pecado. O ser era mais importante do que aquilo que o pecado tentou desfazer. Jesus concentrou-se no ser humano, no indivíduo. E agora, quando a gente vai ao verso 6, a gente consegue entender que Jesus estava corrigindo algumas obras equivocadas de algumas famílias que jogavam seus filhos nas sarjetas, nas ruas, porque entendiam que uma deficiência era uma maldição, e se eles mantivessem seus filhos em casa, a sua casa toda seria amaldiçoada. Aquele homem estava na rua, porque os seus pais não foram competentes para adotá-lo em seu coração e aceitá-lo, não como maldição, mas como bênção. Não é a condição humana que transfere a nós a ideia de maldição. Até porque o pecado não pode gerar vida. O salário do pecado é a morte. A única coisa que o pecado pode gerar é morte.
E toda vida, independente da forma do nascimento, nasceu porque na agenda de Deus, Deus fez surgir. Porque toda vida só surge da vontade de Deus, da obra de Deus. O pecado não gera vida, quem gera vida é Deus. Um garoto de 22 anos de idade me procurou há algum tempo e falou: pastor, que Deus é esse que você fala que ama, sendo que quando eu nasci, a minha mãe me jogou numa lata do lixo. Eu cresci num orfanato, não sei quem é meu pai, não sei quem é minha mãe. Pastor, você consegue entender a minha necessidade, a minha carência de ser abraçado? Pastor, você consegue entender a minha angústia quando chega o dia das mães, quando chega o dia dos pais, e eu não posso presentear alguém, eu não posso ser beijado por alguém, eu não posso ser abraçado por alguém? O Senhor consegue me entender, e o Senhor vem me falar que Deus me ama? Que Deus é esse, pastor? Ele já estava em lágrimas e eu também. E eu fiquei tão surpreso, porque foi a primeira vez que eu descobri que até lata do lixo Deus arruma para salvar pessoas. Que Deus é esse? Que Deus é esse? Eu olhei nos olhos dele e falei: filho, você não é um lixo. Você foi resgatado e restaurado pelos méritos de Cristo Jesus. É por isso que não importa o passado na relação dos seus pais. Você não nasceu porque os seus pais planejaram ou quiseram. Você nasceu porque Deus tinha um propósito por meio da sua vida. A sua vida é propósito divino. É por isso que a sua vida é para a glória de Deus. A sua vida é porque Deus colocou na agenda. E na agenda de Deus você existe enquanto Deus quiser. E se você quiser, o desejo de Deus é que você exista para todo sempre. Quando você olha a história de Jesus com esse homem, Jesus cospe na terra, Jesus faz uma mistura um tanto quanto nojenta para a gente. Tem alguns líderes religiosos por aí que em breve vão fazer isso. Porque as pessoas acreditam que quando alguém ora sobre a água fica santificada. As pessoas acreditam que quando alguém enxuga o suor, aquele lenço pode curar. As pessoas acreditam que se usarem uma meia, no máximo vai ter um chulé, né? Eu vou deixar o link da mensagem completa aqui na descrição, caso você queira acompanhar ou queira enviar essa pregação completa para alguém, está aqui na descrição. E se inscreve aqui no canal, que também a tua inscrição é importante. E o teu like também é importante, porque quando você deixa o teu gostei, o YouTube recomenda esse vídeo para mais pessoas. Deixa o teu comentário, se inscreve e compartilha, e que Deus te abençoe.